Olá, bem-vindos ao nosso curso de Estatística para Ciências da Linguagem. Nesse vídeo, a gente vai falar sobre amostra e população, que a gente tem usado o termo amostra em alguns vídeos sem formalizar o que ela significa. Não tem material para acompanhar, não tem nenhum tutorial para uso do R. A gente vai fazer mais uma discussão através de explicações aqui. Então, a definição de população é o conjunto de elementos com algumas características em comum sobre o qual se deseja obter informações. Então, vamos supor que eu ache que habitantes de uma região A são mais altos do que habitantes da região B. Quem é a minha população nesse caso? São todos os habitantes da região A e todos os habitantes da região B. Quando a gente fala de população, geralmente a gente fica achando que tem a ver com o ser humano, né? Por causa desse nome população. Mas não necessariamente. Na linguística também tem algumas aplicações que não é sobre falantes de uma língua, eu vou falar disso daqui a pouquinho. E a amostra é um subconjunto dessa população. Então, para comparar a região A com a região B, em termos de altura da sua população, em vez de sair medindo todo mundo, eu posso pegar uma amostra dos moradores daquelas regiões. A diferença entre população e amostra é tão importante para a estatística que a gente tem até símbolos diferentes quando a gente está falando de média, desvio padrão, tamanho e outras medidas, tá? Para amostra e outros símbolos para quando a gente está falando dessas medidas para a população. Dá para ver aqui que a gente usa, quando a gente fala de população, em algumas situações a gente usa letras gregas, né, e as romanas quando a gente está falando de amostra. O N, né, é um N pequenininho aqui para amostra, o N maiúsculo para a população. O S, que é o desvio padrão, vira um sigma. Esse x barra da média vai virar um mi aqui. Até o cálculo dessas medidas, né, para a amostra e para a população, também são diferentes em algumas situações, né? O cálculo do desvio padrão da amostra e da população são duas fórmulas um pouquinho diferentes. No R, quando a gente usa aquele SD para calcular o desvio padrão, ele já usa a fórmula que calcula o desvio padrão amostral, porque é tão difícil a gente ter acesso à população que essas medidas descritivas a gente acaba, sempre que a gente fala média, desvio padrão, tamanho, que a gente costuma falar o N, né? A gente já tá meio que implícito que a gente está falando de amostra, ok? Vamos pensar em linguística, o que seria amostra e o que seria população e por que a gente trabalha com amostra na maior parte das vezes, quase sempre, tá? Vamos supor que eu tenho uma pergunta como notas de concretude de nomes são maiores que de adjetivos? Tá? Então, aquele conjunto de dados SPLEX traz notas de concretude para nomes e adjetivos. E aí eu tenho essa pergunta aqui que eu quero responder. Naquele conjunto de dados eu tenho notas para 100 nomes e para 100 adjetivos. Isso é uma amostra. É claro que tem muito mais nomes e adjetivos em espanhol do que aquelas 100 palavras que estão ali. O que seria a população, então? Seria eu pegar as notas de concretude de todos os nomes e todos os adjetivos de uma língua. Percebam que isso é muito difícil, porque como é que eu tenho acesso a todos os nomes possíveis e todos os adjetivos possíveis de uma língua? Alguém poderia falar assim, pega o que está no dicionário, mas a gente como linguista sabe que o dicionário é o quê? Uma amostra. Não tem, a língua não está ali, né? A gente teria que considerar, inclusive, palavras que não têm mais uso corrente. É impossível ter acesso à população de palavras de uma língua. Então, a gente trabalha com amostras. Suponha que a minha pergunta é algo desse tipo. O tempo de leitura de nomes, será que é diferente do tempo de leitura de adjetivos, o tempo que a pessoa leva para ler, né? Aqui a gente tem duas questões. Primeiro, eu já acabei de mencionar, nomes e adjetivos, é impossível ter acesso à população, aí eu teria que trabalhar com a amostra desses nomes e desses adjetivos. E quando eu falo tempo de leitura de quem? Dos falantes de português brasileiro. Vamos delimitar. Quem é a minha população? Todos os falantes de português brasileiro. Vai ser meio difícil fazer esse estudo com tanta gente. Então, o que a gente faz se a gente quer testar isso? Uma amostra de nomes,
uma amostra de adjetivos e uma amostra de participantes, dos quais eu vou coletar tempo de leitura. Geralmente eu estou usando a amostra para aprender algo sobre a população. Eu quero poder generalizar aquele meu achado. Então eu tenho que fazer essa amostra tentando evitar algum viés que possa atrapalhar ali o meu estudo. Tá? A minha amostra ela tem que ser representativa da minha população de alguma maneira, seria o ideal. Por exemplo, se eu estou querendo saber a intenção de voto para presidente, qual que é o problema de eu perguntar só para quem está no terminal de embarque internacional do aeroporto de Guarulhos? Essas pessoas talvez me deem respostas muito diferentes do que eu vou encontrar indo para o interior do país ou na periferia de uma grande cidade. Então, eu tenho que garantir que a minha amostra é representativa da população. Ou pelo menos que a minha amostra permita estudar o fenômeno que eu quero estudar. Pensando no pessoal, principalmente da sociolinguística, né? Se você quer aí saber como é que gênero e classe social impactam o uso de alguma expressão linguística, de alguma variante, como é que isso pode ser feito? Você vai ter que pegar pessoas de gêneros diferentes, certo? Você também vai ter que pegar pessoas de classes sociais diferentes, porque senão você não vai conseguir estudar esse fenômeno que você está estudando. Então você tem que garantir que a sua amostra permite estudar isso. E por fim, a gente tem uma coisa que a gente chama de amostra de conveniência, que é muito comum em estudos de psicolinguística, por exemplo, que é pegar uma população que você sabe que tem um viés, mas é a população que está disponível para você naquele momento. Eu costumo falar que a população mais estudada do mundo é estudante universitário, porque a maioria dos estudos, não só na linguística, mas estudos comportamentais, estudos neurofisiológicos, o que quer que seja, geralmente precisa de participantes. E quem são esses participantes? Quem está ali pelo campus universitário costuma ser aluno. Então tem até um acrônimo, né, que é o que fala de que a gente tem amostras WEIRD, são amostras de pessoas que vivem em países ocidentais, educados, industrializados, ricos e democráticos. Tem esse paper aqui que trata dessa questão, falando que o mundo é muito mais do que isso aqui e qualquer fenômeno humano que a gente queira estudar tem que sair dessa amostra, que é uma amostra com um certo viés. Se você quer entender o comportamento humano em sua completude, né, a gente não pode se limitar a estudar apenas esses participantes aqui. A linguagem, né, a língua, o uso da língua, como é um fenômeno muito marcado por questões culturais, sociais, também merece esse cuidado. Tem esse outro artigo aqui, né, como línguas weird, né, línguas dessas populações aqui, também nos enganou, que trata, e acho que isso fica mais claro para a gente que é linguista, né, trata de como a nossa visão dessas línguas, que geralmente são línguas que vêm aí do indo-europeu, faladas na Europa, pode dar uma visão errada do que é a língua e de como ela funciona. A gente tem que ampliar o leque de línguas que a gente estuda para saber como a língua funciona de modo geral, né? Então, tem essa questão que a gente sabe que existe, é bom saber que existe. Vejam que os artigos são recentes, só recentemente que essas questões estão sendo discutidas, mas elas sempre estiveram aí, e não significa que a gente vai conseguir se livrar disso, mas é bom a gente saber as limitações dos nossos estudos. É bom a gente saber que às vezes a gente tem aquilo que eu chamei aqui de amostra de conveniência, para poder organizar estudos futuros que às vezes olhem para outras populações ou que façam outras perguntas. Dito isso, como é que eu seleciono a minha amostra? Pensa primeiro no fenômeno estudado. Então, se você quer ver como diferença de escolaridade impacta tempo de leitura, processamento sintático, alguma coisa desse tipo, você obviamente vai precisar
de pessoas com escolaridade diferente. Então, você não vai poder só pegar estudante universitário, né? Além disso, você tem que pensar o que você deseja alcançar com o seu estudo. No meu caso, por exemplo, e eu sou culpada de só fazer estudo com alunos de graduação, às vezes de pós-graduação, geralmente eu estou comparando os meus resultados com outros estudos meus ou de colegas no Brasil ou fora do Brasil que fizeram os estudos iniciais também com estudantes universitários. Então, eles usaram uma amostra de conveniência, eu acabo usando uma amostra de conveniência também, que são aqueles alunos ali que estão na universidade. A gente sabe que há limitações, sabe que no futuro talvez a gente tenha que procurar fazer um outro tipo de amostragem para ver se aquele fenômeno não está sendo causado por questões de escolaridade e tal, mas num primeiro momento, para comparação, essa amostra de conveniência me serve. Então você tem que pensar bem no que você está estudando, o que você quer alcançar com aquele estudo, para fazer controles adequados na hora de selecionar a sua amostra. E a gente se vê no próximo vídeo.